E aqui estamos no ar com o nosso programa Médicos em 3D. Dicas, dúvidas e discussões, e nosso assunto continua a ser diabetes, porque este é o mês de novembro, nós estamos comemorando, digamos assim, celebrando a conscientização das pessoas, do mundo, sobre essa doença que tem, infelizmente, levado tantas pessoas para caminhos difíceis, inclusive crianças. Por isso eu tenho o prazer de conversar com duas médicas especiais, maravilhosas, que vão nos ajudar aqui a conhecer um pouquinho mais sobre o tratamento quando crianças estão envolvidas. Eu gostaria já de início saber se isso é uma questão muito traumática para a família quando se é diagnosticado diabetes e como começar os primeiros passos. Chega mais pertinho de mim aqui para a gente ficar mais juntinho e me ajuda a conversar sobre esse momento que deve ser difícil para a família, hein? É um momento difícil para a família, difícil para a criança, principalmente pelo tratamento. Né? O diabetes tipo 1, o tratamento é feito com injeções de insulina. Então, realmente é bastante traumático e bastante assustador, né? Pensar que uma criança vai ter que tomar injeções de insulina para o resto da vida. Mas aquela hora das festinhas, do docinho, como é que você consegue envolver a criança de tal maneira que ela entenda que ela tem que ter cuidados especiais com algo que é tão comum para todas as outras crianças? Graças a Deus, atualmente existe o que a gente chama de contagem de carboidratos. As crianças não devem ingerir tantos doces, né, porque tem ali a deficiência no metabolismo de carboidrato. Mas se elas fizerem a contagem direitinho de carboidrato e injetar a quantidade de insulina necessária, elas podem realmente levar uma vida mais normal. Ok, mas levar uma vida normal significa o quê? Ter bombinha, ter injeções, enfim, é complicado, não é tão normal assim. Na verdade, a criança diabética, logo no início, como ela mesma falou, existe um trauma, porque essa mãe e esse pai ficam preocupados, achando a culpa, né? Será que foi da minha família? Será que foi da sua família? Quem é que foi o culpado do nosso filho estar com diabetes? E olha que bobagem isso, não é? Exatamente, é bobagem porque existe uma predisposição genética, isso pode ser desenvolvido através de disruptores da natureza, que não está ali na mão do pai e da mãe, e isso acontece independente do querer, independente não é uma coisa programada, não tem como prevenir. Deixa eu me corrigir aqui, eu falei que parece uma bobagem, de repente não é culpa de ninguém, mas pode ser culpa dos pais com uma má alimentação ou um direcionamento errado do que a criança está comendo? Não, o diagnóstico do diabetes tipo 1 não tem relação com a alimentação, nem relação com a qualidade de vida e com o estilo de vida como é no diabetes tipo 2. Okay. A criança diabética, ela nasce com essa predisposição, em algum momento da vida, por algum fator emocional, viral, ambiental, o pâncreas para de produzir insulina. Emocional também? Emocional também. Olha isso. Muitas vezes a gente tem uma criança que perdeu algum ente querido da família. Eu já tive pacientes que a babá que trabalhava na casa há muitos anos foi embora e desencadeou o processo. A criança teve problema emocional por causa disso. Na fase de tirar a chupeta, tirar a fralda, essa criança, separação dos pais, às vezes, essa criança tem uma bala emocional. Toda doença autoimune tem uma relação emocional importante e aí o pâncreas para de produzir insulina e vem o diagnóstico do diabetes. Olha como lidar com criança é algo tão delicado, não é verdade? Tudo que se fala ao redor, tudo que se faz, os dramas que nós adultos vivemos podem ter consequências sim diretas nela. Não estamos aqui querendo transferir culpa de ninguém para ninguém, não é verdade? Tenho certeza que um pai ou uma mãe não gostariam nunca de ver um filho nessa situação, mas a partir desses depoimentos, dessas explicações, é bom a gente ficar esperto, não é verdade? Porque aquilo ali é uma esponjinha que absorve tudo e muitas vezes somatizam as coisas também, não é? Sim, isso a gente fala em relação ao controle, né? Aquela criança que tem ali os pais juntos, que abraçam a causa, que querem fazer o tratamento, que vão às consultas regularmente a cada 3 meses, são crianças bem controladas e normalmente são crianças que têm um futuro melhor, que conseguem viver uma vida de forma mais normal do que as crianças que não têm esse bom controle. Agora vamos começar então pelas dificuldades. Quais são as dificuldades encontradas nos primeiros momentos, nos primeiros estágios e como superá-las? Primeiro, a adaptação da família a todo esse tratamento mesmo, né? As injeções de insulina, as canetas, aplicadores de insulina, as medidas de glicemia capilar, já que essa criança toda vez que vai comer tem que furar o dedinho para saber quanto está a glicemia e aí baseada nessa glicemia aplicar a quantidade de insulina necessária. Então, essa mudança da dinâmica familiar é importante. Muitas vezes é uma criança que passa o dia todo na escola, uma criança que os pais trabalham e aí tem que ter uma mudança adaptativa nessa criança para que a gente consiga que o tratamento seja
feito da melhor forma possível. Segundo, é a cronicidade da doença. Toda doença que se imagina que vai ser tratada para a vida toda causa um impacto grande na família, na criança também, mas a gente fala muito mais na família. A criança se adapta muito facilmente às mudanças, né? Eu costumo brincar que a criança se adapta muito mais fácil do que a mãe, do que o pai, né? Eles sofrem mais do que a criança tira mais de letra do que a família realmente. Existe uma questão também escolar, de ajudar também com que os professores, os colegas, os alunos possam entrar nessa situação e fazer com que essa criança tenha uma vida mais tranquila? Sim, o que a gente costuma falar para as famílias é que é uma nova criança, houve um novo nascimento, né? Que aquela criança sem diabetes, ela deixou de existir. E agora, essa criança precisa de ter uma aceitação, primeiro familiar e depois ela tem que colocar os amigos a par da situação, né? Às vezes tem umas crianças que falam, eu não quero falar para o meu amiguinho, eu tenho vergonha, e a gente procura muito desmascarar isso, porque realmente há necessidade de todos que convivem com essa criança saber do problema, até para socorrer ali no momento de hipoglicemia ou de hiperglicemia, que faz parte da rotina dessa criança a partir do diagnóstico de diabetes. E faz parte também da rotina das crianças, de maneira geral, correr muito, se exercitar, querer praticar esportes. E aí, quando a criança está diagnosticada com diabetes, como é que fica essa rotina de crianças que são hiperativas ou que gostam mesmo realmente de exercitar, né, aquele crescimento saudável que é brincar? O brincar é muito importante para o controle do diabetes. A gente costuma dizer que a atividade física é essencial para que a gente tenha um controle mais satisfatório. É claro que aí vai mudar do estilo da vida da criança. Tem criança que é atleta da natação, tem criança que é judoca, tem criança que é tenista, e a gente precisa adaptar então as injeções de insulina, as doses de insulina, a essa rotina deles. Mas normalmente a gente consegue que as famílias se adaptem muito bem, independente de classe social, né? A gente tem aquela ideia de que as crianças mais carentes têm mais dificuldade, às vezes sim, pelo acesso à medicação, mas eles se adaptam muito bem, por isso é tão importante a educação em diabetes, né? A educação dessas famílias, os encontros, as associações de apoio a essas crianças, os grupos de apoio normalmente que a gente faz nos hospitais, né, de crianças diabéticas, os grupos, encontros de crianças diabéticas, encontros de famílias, tanto no consultório quanto no hospital, isso é realmente importante. Agora uma perguntinha totalmente de leigo, porque estamos falando também de hormônios, não é isso? Sim. Então, crianças que crescem hormonicamente diferentes, como diria isso, que crescem com meninos e meninas, essa é a pergunta que eu quero fazer, meninos e meninas, eles podem crescer com esse problema sendo desenvolvido de maneira diferente por serem meninos e por serem meninas? Não, o diabetes acomete igualmente, né, ambos, as meninas e os meninos, né? Agora, aquelas crianças que têm alteração de glicemia, né, no metabolismo de carboidrato, cronicamente, né, porque a cada vez mais vem acontecendo diabetes tipo 2 na infância, e cabe a sua pergunta, essas crianças vão tendo dificuldade no crescimento. Né? E aí, quando faz, às vezes vai procurar investigar por que não está crescendo, descobre uma doença crônica como o diabetes. Né? Mas acontece tanto em meninas quanto em meninos. Fico pensando na questão da puberdade, a menstruação, tudo isso. Como é que lida com essa questão com as meninas nessa hora da diabetes? Basicamente, essa é a minha pergunta. Realmente, quando o diagnóstico é feito na adolescência, isso gera mais transtorno, sim. Porque nessa época, as crianças, os adolescentes, têm resistência à insulina. Então, é uma época que a gente costuma ter que usar níveis muito maiores de insulina. E aí requer também mais atenção desse adolescente com a doença, no momento que ele não está preparado para isso, que ele não está nem aí para essa situação. Então, é um momento que realmente tem maior dificuldade por parte do paciente, por parte da família, os pais não sabem como agir com esse adolescente, e aí a gente tem que trazer mais para perto, né, para melhor controle. E a gente costuma dizer que diabetes é uma doença silenciosa, invisível, mas com crianças não. Não, em criança não. Em criança o diagnóstico é abrupto, é agudo, normalmente é uma criança que está bem, que acabou há um mês de fazer exames e estava tudo normal, e de repente começa a urinar muito, beber muita água, acordar à noite para ir ao banheiro, fazer xixi, à noite na cama, que coisa que era criança nem tinha mais. Muitas vezes os pais começam a ver formiga no vaso, né, e no local em volta, onde cai uma gotinha de urina, as formigas começam a aparecer pelo nível de glicose alto na urina. Então essas crianças começam a passar mal, perder peso, emagrecem bastante e até entram no quadro que a família leva ao hospital para saber o que está acontecendo e é em consequência do diabetes. Então, ao contrário do diabetes tipo 2, que muitas pessoas têm diabetes e não sabem, o diabetes na infância não tem dúvida. É uma doença aguda, grave e que coisa de 10 a 15 dias a criança pode entrar em coma diabético. E tem uma idade específica onde isso se manifesta?
Ele se manifesta na primeira infância e cada vez mais isso vem acontecendo em crianças de menor faixa etária. Né? Há 20 anos atrás acontecia mais em crianças acima de 5 anos. E agora a gente vê até em crianças, em bebês. Nossa, em bebês também? Em bebês também a gente vê os quadros. A gente é chamado no hospital praticamente toda semana para ver esses casos de criança que começaram, né, com esses sintomas e às vezes desânimo, de não conseguir fazer nada, não levantar da cama também, associado a isso tudo que ela falou. Então, infelizmente, isso está relacionado, né, com a teoria da higiene, que diz que essas crianças estão, né, vacinadas e aí há maior falta de atividade do sistema imunológico, que é o responsável, o grande responsável pelo diabetes tipo 1, né, que é quando ele ataca ali o pâncreas, destrói o pâncreas, por não reconhecer o pâncreas como um órgão do corpo, como outras doenças autoimunes. E aí isso inicia o quadro de diabetes tipo 1. Novamente o leigo aqui perguntando, hein? Uma vez diabético, diabético para sempre? Diabetes tipo 1, sim. Uma vez diabético, diabético para sempre, até que a gente tenha novas coisas aí. Tecnologias, avanços, descobertas. Avanços, descobertas para cura. Eu acho que a gente tem caminhado para isso com os transplantes de célula beta, mas é tudo científico ainda, são pesquisas, não tem nada para o nosso dia a dia. Mas até que se prove o contrário, toda criança diabética tipo 1 vai ser diabética para o resto da vida. Vai ter que lidar com isso para o resto da vida, vai né? Ter que lidar com então, isso. Pais, não desesperem, porque não é o fim do mundo. Isso pode significar um redirecionamento, não é isso? Sim, e é uma nova criança que nasce. Gostei dessa frase, é uma nova criança que nasce. É saber Isso aí. lidar com ela de uma maneira agora mais assertiva, né? Exatamente. Aceitar, fazer com que essa criança se sinta feliz nesse ambiente e que trate isso como uma reposição hormonal. Agora, por exemplo, um pai que tem um filho diabético, o primeiro filho, nenenzinho, bebezinho, e ele fica com medo de ter o segundo, o terceiro e correr esse risco. Ele corre esse risco? Sim, corre esse risco e há como saber através de exames de anticorpos, mas a gente normalmente não orienta a ficar fazendo esse tipo de exame, não. Porque como não é uma doença que há prevenção, é melhor a gente não ficar procurando saber se tem ou não predisposição para desenvolver. Ok. Baixa, né? Assim, não é uma doença que uma criança tem, todos os outros vão ter. É uma doença que jura em torno de 10% da população. É uma loteria. É uma loteria. Okay. Mas a gente tem pacientes que têm irmãos diabéticos. Ok, então o histórico familiar realmente conta muito nessa hora, né? Sim. Conta, a gente sempre pergunta, né? Porque realmente, além de ser uma doença genética, pode também, igual ela falou, aleatoriamente acontecer vários casos na mesma família e a gente tem isso acontecendo no consultório. Ok. Eu vou dar agora aquela paradinha para os comerciais, mas depois eu volto conversando sobre diabetes, porque este é o assunto do nosso Novembro Azul, que se estende também para outros meses, para outros momentos, porque prevenir é sempre melhor. E quando tem criança envolvida, então, oh meu Deus do céu, o coraçãozinho da gente fica apertado, não é verdade? Ok, voltamos já já. E aqui estamos de volta ao nosso programa Médicos em 3D, conversando com a doutora Luza Nery Cruz. Ei, Luza, tudo bem? Tudo bem? Prazer tê-la novamente com a gente. O prazer é todo meu. Muito bom estar aqui de volta. E nesse ambiente bonito que é a Casa Cor, né? Eu adorei. Doutora Mariana, tudo bem? Tudo ótimo. Aliás, eu quero começar essa entrevista mandando um beijão, adivinha pra quem? Pra minha mãe. Pra sua mãe. Como é que você sabe? Ah. Dona Diva, um beijão. Estou sabendo que a senhora é nossa telespectadora assídua, principalmente quando tem alguém no ar, não é verdade? Agora, quando não tiver, me assiste também, hein, Dona Diva? Beijão pra senhora, que prazer tê-la conosco, tá bom? Minha crítica. Ela é crítica? Não, mas só elogia. Só elogia? Ai, que bom, que alívio. Bom, como vocês sabem, o assunto de hoje continua a ser diabetes, porque nós estamos fazendo um balanço geral agora de tudo que aconteceu nesse mês que foi de conscientização do diabetes, não é isso? Então podemos começar pelas campanhas, pelo que foi feito. Lúcia, como vocês envolveram a comunidade em torno desse tema? Então, o nosso carro-chefe foi realmente esse grupo de entrevistas, né? Essa série de entrevistas que nós fizemos aqui no Canal 10. Mas a gente também fez pequenas falas e essas falas foram inseridas nas redes sociais e a gente entendeu que isso teve um alcance muito grande pelo poder das redes sociais. Então, cada médico envolvido, a gente falava com eles assim, olha, aproveita e coloca na sua rede social. Por exemplo, a minha é recheada de paciente. Então, eu espero que meus pacientes tenham sido atingidos por aquelas pequenas mensagens diretas que a gente fez.
E também envolveram distribuição de camisetas, distribuição de folders, o nosso trabalho no dia a dia de consultório, focando especialmente nesse mês. É claro que a gente trata diabéticos o ano inteiro, mas nesse mês dando um enfoque especial ao tratamento do diabético. E também a nível de nacional, eles fizeram pedalaços, caminhadas. Então a nossa sociedade regional fez essa ação, mas a nacional também teve a ação deles. Eu vi muita gente andando de bicicleta por aí, na verdade. Soube que subiram até Pedra Azul de bicicleta. Não sei se é exagero ou é só o lagarto que sobe aquela pedra. Ou teve gente também querendo subir a pedra de bicicleta. Então, essa foi a campanha de obesidade, né, de outubro. Agora, em novembro, nós tentamos fazer mais uma abordagem realmente pela rede social. E acho que nós temos conseguindo fazer um alcance interessante. Também vai ter um grupo fazendo uma campanha com as crianças, com as famílias, né? Lembrando que esse mês, a campanha desse ano está relacionada à família. O diabetes diz respeito a toda a família. Então nós também apoiamos um encontro que a doutora Cristina Regner organizou com os pacientes diabéticos infantis e os seus familiares. E através dessa movimentação, percebeu-se que ainda é muito necessário continuar com esse trabalho de conscientização, abrindo portas, caminhos e canais para que o diabetes possa diminuir? Você vê que aquele número assim que me assusta muito, e eu espero que a gente tenha conseguido colocar isso, né, em ênfase, que 50% dos diabéticos não sabem, não se veem diabéticos. Então a gente quer alcançar justamente essas pessoas. Outro número também alarmante é aquele de que 80% dos diabéticos poderiam ter sido evitados se eles tivessem feito dieta e exercício físico. Então a gente também quer alcançar essas pessoas. Então a gente entendendo que levando essa nossa mensagem de alerta sobre a doença, sobre as características e os sintomas, como que deve ser o bom tratamento. Se a gente conseguir levar uma população em geral, nós vamos conseguir diminuir esse número que é uma epidemia mundial. Bom, e quem assinou esses VTs, essa campanha, todo esse processo foi a Sociedade de Endocrinologia, não é isso? Isso. A Sociedade de Endocrinologia enxergou nesse canal uma forma de abranger realmente, divulgar a informação, educar os pacientes. Né? Então, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, através da Regional Espírito Santo, achou que essa seria a forma muito interessante, muito produtiva de divulgar o mês do diabetes. E como está agora a passagem de poder? Porque eu sei que você é presidente, não é isso? Ela tem sido a vice-presidente e agora outro presidente virá, outra gestão. E como é que vocês preparam a casa para quem virá? Na verdade, essa gestão aqui tem 4 anos, né? Já que estamos em tempo de eleição e de novos poderes. A Luzaneri era presidente da gestão anterior, 2016, 2017, e eu era vice. 2017, 2018 eu. 2015 e 2016, Luzaneri, nós invertemos os papéis e agora nós vamos passar o bastão. Depois de 4 anos trabalhando juntas, agora nós vamos passar o bastão. A diretoria nova já foi eleita, a doutora Keula assume como presidente, a doutora Alessandra Casini, ambas participaram aqui do rodízio de entrevistas. Na verdade, nós inserimos toda a nova diretoria também, a doutora Priscila, secretária, a doutora Camila, segunda secretária, a doutora Sabrina, tesoureira e o doutor Mário, segundo tesoureiro. Essa é a nova composição. Ok, passado o mês de novembro, que foi essa luta, que foi esse encampamento em torno do diabetes, o que a sociedade pode continuar alertando as pessoas? Então, nós temos uma série de temas de campanha durante todo o ano. Claro que nosso foco, como os motivos de consulta principais de endocrinologia são obesidade e diabetes, cerca de 80% das queixas de consultório, né, vão girar em torno desses 2 temas, nosso maior foco de campanha é a obesidade e diabetes. Então, assim, a gente, no mês de obesidade, nós temos uma campanha linda que mora no nosso coração, que é a corrida Corra que a Obesidade Vem Aí. Esse ano nós conseguimos juntar 550 atletas. Eu vou ousar dizer que em relação ao trabalho social, talvez seja o maior trabalho social de uma regional no Brasil. Né? Nenhum outro trabalho para o tema de obesidade envolve 550 participantes.
Essa corrida é lindíssima, a gente faz lá na Rota do Lagarto, na Pedra Azul. Um ambiente super lúdico, os corredores, tanto atletas profissionais, né, tinham pessoas de elite, como atletas amadores, a família reunida, uma coisa linda, um encantamento. Então a gente reúne nesse clima festivo, bastante lúdico, pessoas que estão a fim de dar um recado, que a obesidade precisa ser combatida. Então a gente tem esse tema, né? Até o tema é festivo, né? Corra que a obesidade vem aí. Mas a gente sabe também que na esteira da obesidade vem todas as outras doenças que a gente teme tanto. Então, apesar do clima ser festivo, o motivo da gente estar lá é muito sério. É uma doença muito séria e muitas vezes não é visto como doença. A obesidade nem é classificada como doença por muitas pessoas. A gente também tem o tema de tireoide, que é uma doença que também tem uma incidência grande dentro da endocrinologia, osteoporose, dislipidemia. Durante todo o ano nós vamos fazendo campanhas para alertar aos pacientes, à população em geral, sobre essas doenças que a gente acha que tem uma temática muito importante. Muito bacana. Agora eu gostaria até de ter aqui uma conversa um pouquinho mais particular com vocês, porque estando na mídia eu percebo muitas vezes também que existe um incentivo também a se permanecer obeso. Modelos plus size, o gordinho também é bacana, o gordinho também é feliz. Ok, a gente não pode fazer bullying, nem pode fazer comparação do que é bonito e do que é feio, mas se a obesidade ela tem problemas que vêm com ela, como é que fica essa campanha então? Não é verdade? O que você teria a dizer sobre esse momento em que muitas vezes parece que existe até um incentivo a permanecer obeso? Então, o nosso foco realmente é em saúde, né? Da mesma forma que existe também essa abordagem, também nós temos muito medo da outra abordagem, né? De conseguir a perda de peso a qualquer custo, o uso de medicações que são proibidas, né? Dietas super restritivas. Então, a ideia é realmente encontrar um ponto de equilíbrio saudável, orientado pelo médico qualificado, especializado, né? Realmente procurar o endocrinologista para a gente combater a obesidade com saúde. A obesidade está sempre atrelada a problemas físicos ou não necessariamente? Então, como a gente já tocou nesse tema, a obesidade por si, sozinha, diminui o tempo de vida. Então, é um problema de saúde em si, tem um código, é uma doença, né? Mas ela precisa ser tratada com respeito. Esse foi o tema, inclusive, da campanha desse ano. Obesidade eu trato com respeito. Mas espera aí, como é que se trata a obesidade com respeito? Então, entender realmente que a obesidade é uma doença que vai trazer problema, né? E que vai trazer outros problemas de saúde. A gente não está falando de ter um corpo bonito para ir à praia. Nós estamos falando realmente de respeitar as consequências que a obesidade traz e entender que é uma doença crônica, que aquelas pessoas estão doentes, estão adoecidas pela obesidade e junto com a obesidade, como a Luzaneri falou, uma série de doenças vindo em decorrência. Então o desrespeito seria tratar a obesidade apenas como fins estéticos, sumir com ela para fins estéticos. E não respeitar o obeso também. A gente precisa olhar o paciente obeso e pensar que ele não tem 130 quilos porque ele quer. Ele precisa de ajuda e nós precisamos todos ajudar. Os amigos precisam ajudar, a família precisa ajudar. Tem que ter um cerco, né, em torno desse paciente de incentivo, de estímulo, de cuidado. Isso é muito importante. Respeitar a doença obesidade com tudo que ela pode trazer e respeitar o doente obeso que precisa de ajuda. E acharam o meio termo aí, não é o magro ou o gordo que é bonito, é o saudável que é bonito, não é? É assim, durante muito tempo dentro da comunidade médica, infelizmente até por parte dos endocrinologistas, o obeso foi visto de uma maneira muito ruim, né? De um olhar muito crítico por parte do médico, assim como se fosse uma preguiça. O obeso é preguiçoso, não quer se tratar. Então hoje a gente entende que a gente talvez precise tratar todo um lado emocional, né, até as compensações alimentares quando acontecem, e também tem que tratar todo um lado biológico das consequências da obesidade e muito focar nessa coisa que você falou da saúde, porque senão a gente tira também de um polo e vai para outro, né? Okay. A gente tem a ditadura da magreza, a ditadura da beleza, vigorexia, né? Hoje em dia a gente tem tantas complicações quando você começa a tratar um obeso, então você precisa focar, o norte tem que ser a saúde. Olha, você precisa ser saudável. Para você ser saudável, você tem que ter um plano alimentar, um plano de exercício, medicação
Existem médicos que nem fazem medicação, têm preconceito contra os remédios emagrecedores e existe até a opção de cirurgia, né, para a obesidade. Ok, bom, moral da história aqui, sempre procure um médico, não é verdade? Nunca faça uma coisa porque o vizinho falou, ou o amigo achou assim, ou a mãe deu aquela ideia que viu na televisão. Não, gente, o importante é estar preparado através de bons profissionais como nós temos aqui. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a vocês. Ficou alguma coisa para trás? Não, eu acho que nós conseguimos dar um recado bom, a sociedade vai ficar mais informada depois desse mês todo, né? Esse mês de conversa aqui, eu acho que foi um sucesso. E é isso que eu desejo para os pacientes, para a nova gestão, né? Claro, vamos lá. Então, depois de 4 anos nós vamos estar fora da diretoria da Sociedade de Endócrino, então eu queria agradecer muito aos sócios da ISBEM Espírito Santo, que sempre nos apoiaram, sempre nos deram suporte, né? Nos suportaram. E a gente quer agradecer porque nós estamos, de uma certa forma, à frente, mas se não fosse um grupo tão participativo, sabe que a gente tem repercussão nacional, né? Os nossos palestrantes que vêm para cá e dão aula falam, gente, vocês são sensacionais, esse grupo do Espírito Santo é o máximo. Realmente é um grupo que participa, que veste a camisa da sociedade, por isso que a gente tem cada vez uma ISBEM cada vez mais forte. E é o lema, era o lema da gestão, né? Da gestão nacional, era por uma ISBEM mais forte. Eu acho que nós conseguimos, o Espírito Santo representa isso, assim, nós conseguimos essa coesão e o lema da gestão atual, que também está saindo, a nacional sai junto com a regional, é gestão de futuro. Então, um futuro longo e de sucesso aí para a ISBEM. Pois é, um futuro longo de sucesso para a ISBEM é naturalmente também um futuro longo de sucesso para muita gente que cuida da saúde e para todos nós, na verdade, que usufruímos da capacitação desses profissionais tão maravilhosos. Muito obrigado mais uma vez, tá bom? Obrigado, valeu e ficamos por aqui em nosso Médicos em 3D, tá bom? Beijão e até a próxima.